Como sabemos que Deus é indescritível? E Ele é indescritível. Essa tour não se chama indescritível porque o Cristo tem uma música chamada indescritível. Essa tour se chama indescritível porque a música é sobre um Deus que é realmente indescritível. Existem poucas palavras. O que deu em vocês? Na música Geração Dançante, vocês são os que gritam. Eu gosto de vocês todos aí atrás. É incrível. Mas viemos aqui para adorar. Que coisa incrível. Um Deus indescritível. Você pergunta, como nós sabemos disso? Basta sair em uma noite escura e olhar para o céu, e quando você olhar, saberá que esse Deus que louvamos esta noite vai além dos nossos sonhos mais loucos. A Bíblia diz, eu amo a forma como escreveu o salmista, que diz, os céus revelam a glória de Deus. Não servem somente para segurar estrelinhas brilhantes. Elas estão nos céus, gritando para aqueles que estão aqui embaixo. Deus é maravilhoso, Ele é indescritível, incrível, maior do que sonhou, maior do que a sua maior oração, que o maior passo de fé que você já deu. Esse Deus é maravilhoso, basta olhar para o alto, e a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Dia após dia, o salmista escreveu, deles emanam a palavra, e noite após noite elas falam o que elas sabem, e hoje elas dizem, não ignore Deus, e não o desconsidere, porque Deus é enorme, Ele é gigantesco, Ele é maior do que qualquer coisa que imaginamos dEle. São como um letreiro que diariamente nos faz lembrar disso, a cada dia. A Escritura é muito simples, eu gosto disso, também gosto de ciências, mas a Escritura diz, no início Deus criou o céu e a terra, gosto disso. Muitos dizem que foi uma grande explosão, pode até ser. Acho que quando Deus criou o céu e a terra foi realmente um grande estrondo. Acho que foi um evento e tanto. Quando Deus criou o céu e a terra. E isso não é uma crítica à ciência, porque estamos todos no mesmo caminho para descobrir o mistério da criação. Alguns versículos à frente dizem, e disse Deus, que haja luz, e então houve luz. Claro, se Ele pediu isso, foi isso que Ele ganhou. Quando Ele quis luz, teve luz, e o universo passou a existir. E Ele é enorme, nem sabemos seu tamanho. O chamamos de universo conhecido. Traduzindo, ainda não temos um telescópio grande o bastante para ver exatamente o que Deus criou. Mas quando construímos um telescópio maior, ficamos mais maravilhados. É maior do que pensamos. Há coisas mais incríveis por aí que nunca vimos. E Deus rindo diz, parabéns, só tem isso aí? Construam um maior ainda, e quando voltarem, mostrarei algo maior ainda que nunca viram. Ele deve estar lá dizendo, vamos, montem um logo. Vão ficar impressionados com as coisas que tenho aqui. Cientistas estão chocados. Um dos dilemas é que acham que há outros planetas habitados. É um grande argumento. O argumento é, se o universo é só uma morada para nós, já é grande demais. Penso, é isso mesmo. É um pouco grande demais para ser somente uma morada para nós. Mas, e se o propósito principal do universo não for servir de casa para nós, mas se o propósito dele for mostrar o esplendor, a majestade, a grandiosidade e a glória do Deus que criou tudo? Então, o universo não é tão grande. O universo seria então do tamanho certo. Quando a luz saiu da boca de Deus, as pessoas dizem coisas sem pensar. Dizem, queria estar presente quando Deus criou o mundo. Não, você não gostaria de estar lá, nem quando Ele disse que haja luz. Quando Ele abriu a boca, a luz saiu voando da boca de Deus, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Caso não tenha estudado na escola. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Você pensa, meu Deus, mais rápido do que passamos pelo pedágio para chegar aqui. Isso é rapidez, claro. Tão rápido que um raio de luz daria a volta na Terra, por 7 vezes em um segundo. Isso que é voar. Saiu da boca de Deus nessa velocidade. Você não gostaria de estar lá quando Ele abriu a boca e a luz saiu gritando. Uma glória resplandecente como jamais se viu ou entendeu, mais rápido do que imaginamos. E quando Ele disse, o universo se iluminou. A Bíblia diz, com a palavra de Deus, o céu se fez.
a luminosidade das estrelas ao sopro de sua boca. Vivemos numa parte do universo, na chamada Galáxia da Via Láctea. É onde você mora. Alguns pensam que moram na Shad Groves. Não, você mora na Via Láctea. Esse é o seu condomínio no universo. Um grande universo, onde usamos algo chamado ano-luz para viajar. O que é o ano-luz? É a rapidez com que viaja a luz em um ano. Sabemos que viaja a 300 mil km por segundo. Então, se a luz viaja a 300 mil km por segundo durante um ano, viaja 9 trilhões de quilômetros em um ano. Essa é a medida, ou uma das medidas principais usadas para navegar no universo que Deus criou. De tão grande que é. O pé não ajuda no universo de Deus. O metro, de nada vale no universo de Deus. A milha, insignificante. O quilômetro, não ajudará você a viajar no universo de Deus. Precisamos de uma régua de 9 trilhões de quilômetros de comprimento para medir as coisas no universo de Deus. E a nossa casa, a Via Láctea, surgiu. Ela é formada por bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia, da Via Láctea, não centenas, não milhões, não centenas de milhões, bilhões de estrelas onde vivemos, na galáxia da Via Láctea. E cientistas dizem que há centenas de bilhões de outros condomínios e galáxias no universo. Aqui é onde moramos, uma foto da galáxia da Via Láctea. Dando um zoom da área concentrada de estrelas, veremos algo incrível. Esta foto aqui é uma aproximação de uma área estrelada em nossa subdivisão, tirada por um amigo chamado Dr. David Bloch, astrônomo da Universidade Wits, em Joanesburgo, África do Sul. Estivemos lá meses atrás, e ele nos disse que, se contássemos as bilhões de estrelas, uma estrela por segundo, começando com qualquer uma, não sei qual escolher. Vamos começar com esta aqui, se eu alcançar. E nós começamos. 1, 2, 3, 4, 5. Parece uma, mas estou próximo e vejo que são duas juntas. 7, 8, 9, 10, 11. Vamos voltar para cá. 12. Diga, não vai dar para contar todas. Se contássemos todas as estrelas em nosso sistema, uma por segundo, levaríamos 2.500 anos só para contar as estrelas da Via Láctea. E Deus fala de si. Quer saber como o universo indica que Deus é grande? Pelo profeta Isaías, ele diz: com quem hão de me comparar então? Quem será semelhante a mim? Pergunta aquele que é o santo. Olhem para os céus. Quem criou todas as estrelas? E então ele mesmo responde: aquele que conduz as estrelas, chamando cada uma delas pelo seu próprio nome. Por causa de sua grandiosa força e grande poder. Nenhuma delas está faltando. Que demos a ele o tamanho merecido essa noite. Ele não é como nós. Seu cérebro não é como o nosso. Ele não pensa como nós pensamos. O quadro que ele pinta é muito maior do que sonhamos ou imaginamos. E ele é maior que tudo que já vimos nessa vida. Ele é enorme. E os céus hoje nos contam ainda outra coisa. Não só que Deus é grandioso, mas nos dizem que nós somos muito, 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 muito pequenos. O que foi isso? Deus ganhou amém e aplausos por ser grandioso? Rimos nervosos porque somos tão pequenos. Isso significa muito mais quando vem logo depois da frase. Mas vou contar parcialmente. Se quiserem dar uma espiada, eis uma foto do nosso sistema, a galáxia da Via Láctea, tirada combinando centenas de milhares de fotos. Obviamente não conseguimos sair da galáxia da Via Láctea para tirar essa foto, mas a NASA tem uma boa ideia de como seria. Tem o núcleo com listra, uma galáxia espiral, e você diz: nossa, muito legal, isso está a 100 mil anos-luz. Para visitar seus vizinhos do outro lado do sistema, você precisa ir a 300 mil quilômetros por segundo durante 100 mil anos, e pronto, está na casa deles. Em nossa pequena moradia chamada Galáxia da Via Láctea,
Você diz, onde estamos? Estou procurando. Devemos estar bem no centro. Tenho certeza que estamos ali no meio. Acreditem ou não, não estamos nem no centro de nosso sistema, ok? Não se trata de você, nem de mim. Nem moramos no centro do sistema. Nem queira, porque ali no meio do sistema é bem assustador. Perguntamos, então onde moramos? Moramos entre dois braços espirais? Você não quer morar lá, porque é perigoso dentro dos braços espirais. Moramos na área livre entre os braços. Uns 2/3 do caminho. Moramos por ali. Você diz, mas eu não me vejo. Não, porque não podemos pôr uma marca visível no diagrama com o tamanho relativo ao nosso sistema solar. Sabem que ali é nossa rua sem saída no sistema, que nem poderíamos colocar nosso sistema solar aqui, em tamanho relativo à Via Láctea para verem. É muito pequeno dentro da galáxia da Via Láctea. Cientistas dizem que nosso sistema solar é do tamanho de uma moeda e que a Via Láctea tem o tamanho do continente norte-americano. Então, nosso sistema solar é do tamanho de uma moeda, do tamanho de uma área tão grande como o continente norte-americano. Não somos tão presunçosos em nosso próprio condomínio chamado Via Láctea. Ali, em algum lugar, tem uma estrela dos bilhões de estrelas. Não é a maior, a mais brilhante. É só uma das estrelas dos bilhões de estrelas. É o Sol. E ao seu redor orbitam umas bolas. Uma delas chamada Terra, e é o nosso lar. Somos eu e você. Esta imagem veio da Apollo 17. Um grande dia para quem tem minha idade ou é mais velho. Lembram quando fomos inteligentes o suficiente para sair do planeta pela primeira vez? Um aplauso para os mais velhos. Vocês, jovens, dizem, é a Terra, já vi isso. Mas a primeira vez que nós vimos foi, nossa, e nós nos vimos. Foi incrível. E o que se vê nesta imagem aqui, você vê a África, se souber bem geografia. O extremo da África do Sul, pela metade da Terra, com uma nuvem passando pelo canal da Boa Esperança. Vemos o deserto do Saara e terra árida no canto esquerdo. Península Sinai no canto direito e ali no canto se vê o fundo do mar Mediterrâneo, bem no canto superior esquerdo. Mas o incrível da foto é que não vemos nenhum país, nenhuma cidade ou pessoas. Não vemos a grande necessidade que existe aí. Não vemos a pobreza, o sofrimento, a dor. Não vemos a glória e o glamour. Não vemos o quintal nem o carro de ninguém. Ao se afastar, começa a sentir que talvez não sejamos tão grandes assim. Mas sabemos que quem fez este mundo deve ser gigante. Mas de repente sentimos que podemos estar enganados. E que talvez não sejamos importantes como pensávamos. Talvez nossas vidas não sejam tão grandiosas quanto fingimos ser. Gosto dessa citação de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Ele expressa a ideia quando diz, lembro que voltando para casa, na Apollo 11, me chocou ver aquela bolinha. Bonita e azul era a Terra. Coloquei meu dedo e fechei um olho. E meu dedo cobriu o planeta Terra. Ouça a conclusão. Ele disse, mas não me senti um gigante. Eu me senti muito, muito pequeno. Acho que o salmista descreveu bem quando ele disse, quando olho para seus céus, a obra de seus dedos, a lua e as estrelas que colocou no lugar, o que é o homem com o qual você se preocupa? Ou o filho do homem do qual cuida?
Em 1977, lançamos uma espaçonave, Voyager, em uma missão de ida para tirar fotos dos planetas do Sistema Solar. 13 anos depois, em 1990, no Dia dos Namorados, os cientistas da JPL mandaram um recado para o Voyager. Antes de ir mais adiante, volte e tire uma última foto panorâmica de todos os planetas que visitou. Agora a Voyager está a 5 bilhões de quilômetros da Terra. Viaja a 64 mil quilômetros por hora, se distanciando do Sol. E dá a volta e tira várias fotos. Não consegue tirar uma só foto angular de Urano, Netuno, Saturno, planetas que visitou. Então tira 60 imagens consecutivas. E começa a enviar as imagens para a Terra. Cada imagem de 640 mil pixels em cada uma das 60 fotos. O que é um pixel? É aquele pontinho minúsculo que forma uma foto. E 6 bilhões de quilômetros distantes, os pixels levam 5 horas e meia cada um para chegar à Terra. 60 imagens, 640 mil pixels cada. 5 horas e meia para cada pixel voltar para a Terra. E você pensa que sua conexão em casa é devagar. Este é um problema colossal de conexão. E leva meses para a imagem chegar. E quando chega, simplesmente choca os astrônomos. Foto muito famosa, caí para trás quando a vi. A imagem que nos chegou depois de ser montada. De 7 bilhões de quilômetros, imagem famosa, o pontinho azul. Você diz, como? Perdi alguma coisa? Esperamos meses para receber isso? Isso eu jogo fora no Walmart. Coloquei o dedo na frente da lente. Está errado. Podem devolver meu dinheiro? O que são as faixas verde e rosa na imagem? São raios de luz do Sol refletindo da Voyager, porque o Sol, mesmo distante 6,5 bilhões de quilômetros, estava em vista. Acontece que suspenso em um dos raios de Sol estava um pontinho. Estão vendo? É. Para o pessoal de trás, vou ampliar um pouco. Está aí. Se ainda não viram, está bem ali. Eu não quero que ninguém perca. E se pudermos voltar à imagem grande, um instante. É uma foto da Terra a 7 bilhões de quilômetros de distância. E que por acaso foi pega por um raio de luz. E um astrônomo famoso disse, para lembrar que todos que viveram suas vidas, viveram neste pontinho azul, que chamou de partícula de pó suspensa no raio de sol. Eu não sei vocês, mas quando vi isso, eu me senti encolhendo. E aí eu soube que minha vida era um pontinho de nada. No radar da história, um vapor, uma vidinha infinitesimal. Você diz, Louis, você está fazendo eu me sentir pequeno. Eu não estou tentando fazer você sentir-se pequeno. Estou tentando ajudá-lo a ver que você é pequeno. Mas é uma insignificância significativa, porque embora sendo minúsculos, somos conhecidos e prezados pela majestade, que nos chama e nos ama, e nos conhece mesmo sendo pequenos, minúsculos. Pessoas ínfimas em um pontinho minúsculo, flutuando pela vastidão do cosmos que Ele criou. Tal como Ele dá nome a cada estrela, dá vida a elas e as coloca em seu lugar. Ele pode começar neste prédio, aí em cima com vocês. E Ele pode chamá-los pelo nome. E Ele pode chegar a você e chamá-lo pelo nome. E você pelo seu nome. E o grande Criador de todo o céu e da terra pode andar por este auditório e chamar todos deste prédio pelo nome. Ele nos conhece, sabe que existimos, nos ama e veio nos convidar a termos uma relação com Ele que nunca terminará.
É incrível pensar nisso. Pensar o quanto Ele é grandioso e sabemos o nome dEle. Quero levá-los a uma viagem, se estiverem afim. Acho que estão. Houston será a sede do programa espacial. Pelo menos um dos centros-chave. Quero levá-los a passear. Viajaremos para 150 milhões de quilômetros distantes deste ponto azul, até nossa estrela, nosso Sol, como o chamamos. Não sabemos do que Deus o chama, mas nós chamamos de Sol, aquilo que esquenta o ano todo aqui. Entendem? Por falar nisso, um dia lindo aqui em Houston. Espero que tenham curtido, que tenham ido lá fora. Aqui em Houston temos 16 dias como esse, e espero que tenham aproveitado cada minuto. Vocês entendem melhor que outras cidades que iremos em direção ao Sol. É uma bola de fogo. Não fica lá pendurado, sorrindo contente, como desenhávamos quando crianças. São 5.500 graus Celsius na superfície, uma intensidade louca, como bilhões de bombas nucleares explodindo a cada segundo, forte e enviando luz a 300 mil quilômetros por segundo. O raio leva apenas 8 minutos para percorrer 150 milhões de quilômetros da jornada do Sol até sua pele em Houston, Texas. E veio da boca de Deus. Não podemos pensar que Ele é um Deus piegas, um Deus fraco e pequeno. Ele é feroz, este Deus que adoramos esta noite. Ele é intensidade, poder, santidade e radiante esplendor. E forte. E Ele abre a boca e coisas assim saem da boca dEle. Temos que nos lembrar disso hoje. É a Ele que adoramos. Tem 100 vezes o diâmetro da Terra. Se não sabem o tamanho, deem uma olhada. Isso dá uma perspectiva de como somos. Por isso, agradeça a Deus hoje, por estarmos a 150 milhões de quilômetros distantes do Sol. Esta próxima imagem vem do Instituto Solar Sueco. Estão estudando de perto a superfície do Sol. E isso é o que se vê, um fogo descontrolado. Cientistas dizem que precisaria do produto nacional bruto dos Estados Unidos por 7 milhões de anos para a companhia de luz gerar por um segundo a energia do Sol. E é apenas uma das bilhões de estrelas em nosso sistema chamado Via Láctea, dentro de centenas de bilhões de subsistemas no universo que Deus fez. Ele é grande. Vamos usar aquela régua que comentamos, o ano-luz. Lembram? 9,5 trilhões de quilômetros. Vamos viajar. 150 milhões de quilômetros não é nada. Vamos dar uns passos. 440 anos-luz adiante. Chegamos a esta linda constelação chamada Pleiades. Coloquei esta aqui porque é tão linda e porque é mencionada várias vezes na Escritura Sagrada, no Velho Testamento, os profetas e em Jó. Jó está conversando com Deus e ele tenta lembrá-lo que ele sim é grande e que Jó é pequeno. E ele diz: Jó, você pode segurar a Pleiades nas mãos? Jó olha e responde: não. E Deus diz: ora essa. Na Bíblia Sagrada diz que Deus mede o universo com a palma da sua mão. O universo todo. Está bem ali. Vamos mais longe. Há tantas coisas incríveis. Vamos 1000 anos-luz adiante, até a constelação Vela Pulsar. Vejam só, é absolutamente chocante. Não é demais? É mais que demais. É quente, interessante e incrível. Mas, o que é uma pulsar? Bem, eu não sei. Eu não tenho diploma em astronomia, ok? A estrela explode e vira uma supernova, e pode ruir para dentro de si mesma, em uma intensidade magnética. É uma estrela de nêutron altamente magnetizada. O centro oscila 11 vezes por segundo, e é enorme. Eu gosto disso porque parece um arco lançando uma flecha, mas emite um sinal intenso. É linda de se ver, e está a 1000 anos-luz de nós. Mas apontamos um radiotelescópio para pulsar. É o que usamos para ver se há outros seres vivos. E apontamos para a vela pulsar, e foi isto que recebemos. Este é o ruído que ela faz lá fora. Fica fazendo isso dia e noite.
Não sei código Morse, mas pode estar transmitindo. Ele é grande, muito maior do que pensam. Este Deus que louvamos é grandioso. Ele é realmente grande. E Ele é muito maior do que você pensa. Ela quis louvá-lo também. Toda a criação glorifica a Deus. A vela pulsar diz, ok, aqui vai. Vamos pular 8.000 anos-luz. Esta é a nebulosa Ampulheta. Acho que Deus colocou essa só por diversão. É uma estrela morrendo, que emite muitos gases, esfriando e criando essa coisa linda. A estrela que morre não é a da esquerda, mas a bem no meio do olho. Quando eu era criança, o maior triunfo da minha mãe era: tome cuidado, porque Deus está vendo você. Parece que ela tinha razão. Deus tudo sabe e tudo vê. Se Ele não o vê com a nebulosa Ampulheta, Ele pode te ver com a nebulosa Helix, ou com o anel de poeira estelar. Ele tem várias opções para nos ver. Vejam, não é incrível? Vamos dar um salto enorme. Estamos a 8.000 anos-luz. Vamos para 28 bilhões de anos-luz. Faça o cálculo no caminho de casa. 28 milhões vezes 9 trilhões. Você diz, está brincando comigo? Não. Chegou a galáxia Sombreiro, uma das belezas do nosso universo. Diz, ah, que lindo, parece um disco. Não, tem 50.000 anos-luz de largura, trilhões de quilômetros de espessura. Está situado no espaço de uma maneira que estamos acima do plano elíptico, olhando da ponta dela, mais 6 graus acima dela. Lá suspensa, esplendorosa, pergunta, o que está fazendo ali? Glorificando a Deus, exibindo a grandiosidade e majestade de Deus, pendurada no universo que Ele criou, refletindo para Ele toda a sua glória e o quão incrível Ele é. Já que estamos em Houston, eu queria agradecer. Esta imagem e muitas que vimos hoje vieram do telescópio Hubble, que certamente conhecem. Estão pagando por ele. Espero que tenham ouvido falar. É incrível. Eis uma foto, caso não saibam pelo que estão pagando. O que ganhamos com isso? Isso é fascinante. Esta foto foi tirada em 1997, logo após a missão 2. Hubble fica acima da Terra, suspenso a 568 km de altura. Uma grande posição de vantagem estando fora de nossa atmosfera. E nos proporciona imagens incríveis, como nunca vimos. Chris e eu fomos no acampamento de jovens nesse verão. E eu testei essas imagens do espaço com alguns alunos, porque achei que dando certo com eles, daria certo com vocês. Eles foram muito legais, diziam, nossa, inacreditável. Igual os adolescentes, eu gostei. E depois disso recebi um pacote pelo correio, um DVD com imagens do Hubble, um vídeo e um bilhete. Comecei a ler e fiquei louco. Nunca levei um bilhete a público, mas eu o trouxe essa noite e lerei para vocês. Desculpem, vou ter que ler. Podem dizer o que quiserem, isto é demais. Nunca li isto publicamente, nunca esteve entre outras pessoas. Dizendo, Louis, obrigado pelo tempo que você passou no acampamento. Os filhos dessa pessoa estavam lá. E vai para o segundo parágrafo. Você é apaixonado por astronomia. Acho que vai gostar dessa coleção de vídeos da HST. Participei da missão 2, aí que eu fiquei trêmulo. Então, eu também tenho uma ligação especial com o telescópio, pois ele revela a magnífica criação de Deus. A serviço dele, Joy Tanner. Pensei, Joy Tanner? Pego meu computador, entro no site da NASA e digito Joy Tanner. Descubro que ele é um astronauta. Uma carta de um astronauta. Recebi uma carta de um astronauta. Isso é legal. Isso é legal. Eles pagam um alto preço para que possamos ver e saber muito do que vemos e sabemos. Esta imagem é de alguns deles no espaço, trabalhando no telescópio. Tive de virar de lado. Vai para o outro lado, mas as telas são diferentes. É a baía do ônibus espacial, e o telescópio está acoplado nele. Os astronautas estão atualizando o telescópio espacial Hubble. E Joy Tanner, meu amigo, autor da carta, é do meio bem ali,
com as mãos naquela coisa. E ele está aqui hoje. Eu queria agradecê-lo por ser um grande amigo. Ficaria feliz se vocês o agradecessem. Agora vamos longe. Estamos a 28 milhões de anos-luz da galáxia Sombreiro. Iremos além para a queridinha da astronomia, a galáxia Redemoinho. A 31 milhões de anos-luz de distância. Vejam por que é a queridinha da astronomia. Sentada no espaço, totalmente de frente para a Terra. É chamada de galáxia Grand Design, e eu concordo. E feita de centenas de bilhões de estrelas. Alguns cientistas estimam de 300 a 500 bilhões de estrelas. Chama-se Redemoinho, porque parece que vai sugá-lo. Achavam que estava sugando essa massa branca aqui. O que é a massa branca? É outra galáxia. É a NGC 5195 aqui. E a Redemoinho é a NGC 5194. Achavam que ia sugar a Redemoinho, mas não. Estão distantes uma da outra. Nunca se tocarão. Durmam tranquilos. E após bilhões de anos, passarão uma do lado da outra. Você deve achar linda a área cheia de pontinhos cor-de-rosa. São incubadoras bárbaras para a formação de estrelas. E as estrelas nascem ali, neste mesmo instante. Cientistas dizem que a cada segundo nasce uma estrela no universo. Estrelas grandes como o Sol e ainda maiores. E Deus simplesmente dá nome a elas, colocando-as onde estão, no universo dele. Quero levá-los adiante. Parece que estão dispostos a viajar. Um lugar tão distante que nem posso dizer o que estarão vendo. Não existem palavras para descrever. Vamos para muito, muito, muito longe. Indescritível. Deixarei que olhem para isso. Ele fez tudo o que vimos esta noite. A Bíblia Sagrada diz que através de Jesus, Deus fez o mundo. Em outro lugar, Paulo escreveu: Ele criou todas as coisas, no céu e na terra. Você diz: por que a virada brusca? Vimos todas essas coisas incríveis no universo e agora a cruz? Sim, a cruz, o Criador de tudo chegando ao pontinho azul. O Criador de todo o universo, pendurado em uma cruz que Ele mesmo criou. Você ouve as palavras de Paulo, que ouvimos muitas vezes, tão apropriadas agora. Jesus, sendo a natureza própria de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser compreendido, porém ele se fez insignificante, tomando a forma de um servo e a semelhança humana. E a semelhança de um homem, ele tornou-se humilde e obediente à morte, até a morte na cruz. E você ouve o escritor dos Salmos falando de milhares de anos atrás, e você sabe por quê. O Salmo diz: o Senhor é misericordioso e bondoso. É quem louvamos esta noite. O Deus que viemos aqui celebrar esta noite. O Deus que é misericordioso e bondoso, que não se impacienta e tem amor em abundância. Ele não nos trata como merecem nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Louvado seja Deus. Não recebemos de Deus aquilo que merecemos. Não recebemos o que ganhamos por causa da nossa rebeldia contra Ele. Mas ouçam o que temos, Ele diz:
que o quão alto estiver o céu acima da terra, e nem sabemos qual é essa altura. Nossa régua não vai tão longe. Nem temos certeza como é o outro lado dos céus acima de nós. O salmista diz, o quão alto estiver o céu acima da terra, tão grande é o amor dele para quem o teme. E a seguir diz, e a abrangência da distância entre leste e oeste é o quão longe ele vai para retirar de nós as nossas transgressões. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você fez. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei do seu passado. Qual vergonha ou confusão, qual fracasso carrega consigo. Mas sei de uma coisa, que bem antes de bagunçar toda a sua vida, Deus, o Pai, bagunçou a vida dele. E existe sombra do Calvário sobre este prédio esta noite. É a sombra da cruz de Jesus Cristo. E aqui há liberdade. Aqui há perdão, purificação, renovação e limpeza. Pois Jesus Cristo, nele, portanto, não há condenação. A culpa morreu e a vergonha se foi. Na cruz de Jesus Cristo. E é isso que chamamos de graça astronômica. Quero lhes mostrar uma última imagem antes de orarmos juntos. Você diz, aí não tem imagem alguma, Louis. É o Filho de Deus crucificado por meus pecados. Não pode haver mais nada. Em Durango, junto com esses alunos, procurei algo que nunca havia visto. Estava no site do Hubble, atrás de imagens do Redemoinho. Lembra daquele dia, da astronomia, a galáxia Redemoinho? E procurei Redemoinho. Uma lista com nomes de imagens apareceu. Uma delas chamada Estrutura X, no âmago da galáxia Redemoinho. Chamou a minha atenção. Cliquei no link e surgiu uma foto na tela do meu computador. Quase caí da cadeira. Eu não acredito. Fico olhando para ela, boquiaberto. Está a 31 milhões de anos-luz de distância. O telescópio espacial Hubble, vendo o que não podemos ver, olhou dentro do buraco negro da galáxia Redemoinho e nos enviou uma foto. Aqui está o que a NASA nos enviou de 31 milhões de anos-luz daqui. No fundo do cerne da galáxia Redemoinho. É a estrutura X no cerne da galáxia Redemoinho. Cientificamente, não vou dizer que é uma cruz. Imagine o que quiser. Isto me lembra do escritor da Revelação, que diz, é Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado diante da fundação do mundo. É Jesus em toda parte, a graça divina em todo lugar. É misericórdia quando menos espera. É Deus rindo no céu, quando finalmente apontamos Hubble no lugar certo. Ele diz, vejam isso, sou eu. É graça, é misericórdia, é bondade, é perdão. Em toda parte, é Deus dizendo, eu amo você. Existe graça em tudo. E antes de decidirem o que fariam com Deus, Deus decidiu o que Ele faria com vocês. E não foi dar o que merecem os seus pecados, mas dar ao Filho dele o que merecem seus pecados. Ele se deu como presente, um convite à vida eterna, em uma história grandiosa onde Ele é retratado. É graça e esperança. Não sei. Talvez estejam aqui hoje diante de uma montanha alta. Talvez uma montanha chamada depressão, ou divórcio,
ou abandono, ou solidão. Talvez tenha sido acusado injustamente, injustiçado. Pode ser câncer, ou falência, ou a própria escuridão da morte. Mas essa noite eu lhes digo que não há nada que este mundo jogue em sua direção que possa lhe abalar nas mãos de Deus, que segura todo o universo na palma da mão esta noite. E segurando você, sua graça é grande e forte o suficiente para segurá-lo contra tudo e ajudá-lo a passar por tudo e para levá-lo ao final de tudo, amando a Deus e jubilando-se com sua bondade, mesmo na escuridão. Você pode confiar nele esta noite. Não vimos tudo o que queríamos ver de Deus. Eu ainda não vi. Mas já vimos o suficiente para confiar nele totalmente pelo resto de nossas vidas. É um amor tão incrível, um amor tão divino, que exige, merece, deve devolver nossa alma, nossa vida, nosso tudo. Obrigado, Jesus Cristo, Filho de Deus, Criador de todas as coisas, Salvador do mundo. Obrigado pela graça astronômica a seres ínfimos como nós, por nos resgatar em seus braços nesse dia, e todos os dias, e para todo sempre, e sempre, e sempre. Amém.